Olá, meu irmão e minha irmã, amigo, amiga que acompanha a Escola Bíblica Especial, seja muito bem-vindo a mais um estudo da lição. Estamos na série Modo Missão, chegando na lição de número 6 para falarmos sobre uma comunidade que planta outras igrejas. Como nós temos feito ao longo dessa série de lições, foi postada uma pesquisa no Promessistas Brasil, no nosso Instagram, e foi perguntado o seguinte: você acredita que a sua igreja pode se multiplicar? 96% responderam que sim, com certeza. 1% respondeu que acha que não e 3% não souberam responder. Talvez esses 96% que responderam que sim, se a gente fizesse uma outra pergunta, é como multiplicar essa igreja local? O que significa multiplicar essa igreja local? É isso que a gente vai conversar hoje, logo depois da vinheta, a lição de número 6, uma comunidade que planta outras igrejas. Muito bem, estamos de volta. Você que está aí, compartilhe esse link com seus amigos, com a sua igreja local, com as pessoas que amam o estudo da Palavra de Deus e com pessoas que também você sabe que precisam se engajar no modo missão. Hoje nós vamos falar, a partir da lição de número 6, a partir de alguns conselhos de Paulo a Tito, que estava ali em Creta, sobre a ideia da plantação de novas igrejas, comunidades que se multiplicam, comunidades que têm essa visão da sua expansão, não somente do ponto de vista ali, de onde ela está posicionada, mas também que o reino de Deus alcance outros bairros, outras cidades, outras culturas, inclusive. Para isso, a gente tem aqui com a gente hoje o pastor Mateus. Pastor Mateus, seja muito bem-vindo, é de casa também aqui na Escola Bíblica Especial, privilégio recebê-lo mais uma vez. Bem, para mim é uma bênção, paz do Senhor, pastor, paz do Senhor, irmãos. É uma alegria que Deus possa nos edificar nesta oportunidade mais uma vez, né, pela sua graça. Muito bem. 96%, Mateus, responderam que a igreja com certeza pode se multiplicar. Graças a Deus. Bastante gente, né? Há esperança, né? Para nós, nessa percepção que é possível se multiplicar. Talvez, ao longo dos anos, a gente perdeu esse vigor do crescimento, do ponto de vista, inclusive, do multiplicar, né? Uhum. Eu costumo dizer e lembrar, né, agora que é um tema que muito me interessa, trabalho com isso, com a plantação de igrejas, né? Eu lembro lá atrás da comunidade que eu participava de criança, quantas igrejas saíram daquela igreja. Uhum. Mas aí o tempo foi passando e já mais jovem, ali perto de casando, eu já não via mais isso acontecer. Não só na minha comunidade local, mas meio que generalizado. As igrejas locais pararam de ser centros que difundiam, se tornou algo... Eu sei que sempre teve, no nosso contexto, muita ligação administrativa, né? Uhum. Mas... eu via organicamente aquela igreja assim que vai ter que ir uma turma para o outro bairro, ia para o outro bairro, aquela igreja crescia e essa igreja enchia de novo. Uhum. E de repente a gente perdeu esse vigor. Talvez a gente perdeu esse contato com o como multiplicar, né? Sim. Eu não me lembro de um estudo na igreja sobre plantação de igreja. Uhum. Eu acho que, pelo menos na minha experiência, talvez seja a primeira vez, né, que eu vejo uma escola bíblica discutindo sobre plantação de igreja, né? E eu acho isso fundamental mesmo, né? Porque parece que lá atrás a gente cresceu bastante, né? Com a plantação de igreja. E de alguns anos para cá a gente tem realmente perdido. Mas parece que o Espírito de Deus tem soprado nesse sentido. Exatamente. Novamente, né? Na liderança da igreja. E a gente louva a Deus por isso, né? Tem uma série de lições para pensar
para ativar o modo missão da igreja e pensando a partir da plantação, né? Pelo menos uma lição bíblica que vai tratar sobre plantação, né? Isso é muito importante. Como você citou, eu acho importante esclarecer para você que está nos acompanhando, que acompanha a Escola Bíblica Especial, até para poder divulgar e difundir, né, esse assunto. A gente discutiu muito isso, tem discutido isso muito no ambiente pastoral, né? Da liderança, e agora, de repente, está chegando na lição bíblica, né? A ideia de que a gente usava o termo, inclusive, abrir uma igreja, né? Abrir uma congregação. E essa era uma responsabilidade administrativa, né? Hoje os nossos documentos já apontam que quem planta igreja é um pastor com uma equipe, com um grupo base. Quem planta igreja é uma outra igreja local que se dispõe a plantar igreja. Então, do ponto de vista orgânico e bíblico, quem planta igreja são igrejas. E plantar... É importante que você saiba disso também, não é o foco específico dessa lição, mas plantar não significa abrir. Plantar, na plantação, você tem outras preocupações, né? Na plantação você se preocupa com o solo. O primeiro ponto dessa lição é o compromisso com a mensagem, né? A mensagem, óbvio, é essa semente do evangelho sendo plantada ali numa comunidade. Mas uma plantação, eu costumo dizer nas aulas de plantação, que plantação... numa equação simples, é semente mais solo igual a plantação, né? Só a semente não é a plantação, só o solo não é a plantação. A semente em contato com o solo vai criar raízes e vai produzir uma planta, uma árvore. Então, plantar tem um aspecto orgânico de preocupação aonde você está chegando, quem são as pessoas que vão ser alcançadas pelo evangelho. Né? Isso. Para que aí sim você tenha ali algo intencional que vai gerar fruto para aquela comunidade por meio da única e verdadeira mensagem do Evangelho. É diferente de abrir. Abrir é assim, vamos abrir. E aí vai lá e abre. Como se o mesmo jeito dessa igreja local aqui, que está a 30, 40 quilômetros de distância, simplesmente fosse funcionar 100% ali, sem uma análise do ambiente, né? Essas preocupações já estão muito presentes no corpo pastoral, é óbvio, é um processo, né? E aos poucos a gente vai chegando, e agora chegamos na lição, para falar desses assuntos com os nossos irmãos e amigos. É verdade, eu acho que a gente vai entrar aqui, né, nessa questão da motivação, mas a minha, talvez uma preocupação, né, que a igreja precisa ter é justamente com isso, né? Nessa ideia de abrir igreja, né? Talvez muitas igrejas foram abertas com a motivação equivocada, né? Não por causa da necessidade, da urgência, da cidade, mas talvez por causa de questões ali divergentes, né? Entre o próprio grupo, né? Da própria comunidade local. Um grupo não se entendia com o outro por causa de uma ou outra razão, e aí, vamos abrir outra igreja então. E aí parece que nem o evangelismo, né, orgânico, como você colocou, ele acontece, né? E aí leva a gente a fazer algumas avaliações enquanto liderança também, né? Essas igrejas que foram abertas, elas estão em vigor, em crescimento, né? Então aí já é outro tema, né? Aí precisa se trabalhar a revitalização para quem sabe ela começar a ser uma igreja plantadora mesmo, né? Porque com certeza essas igrejas, e aí aqui não é nenhuma crítica, é somente uma constatação. Essas igrejas, elas não têm visão de plantação, porque elas não trazem no seu DNA a ideia da plantação, né? Não é algo que está presente no processo. O que a própria lição vai dizer, né? Atos 2, Atos 1:8 já, na verdade, né? Ela é um referencial assim: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Já existia nesse germe inicial da igreja ali a ideia da multiplicação, da expansão geográfica, e eu digo mais, da expansão cultural da igreja, do posicionamento da igreja nas diversas culturas, para alcançar as diversas pessoas desse mundo multicolorido que a gente tem, né? Então a igreja, ela sempre foi essa revelação da multiforme sabedoria e graça de Deus que iria entrar em toda cultura, toda nação, todo lugar, né? Eu acho que a frase da lição é assim, ela nasce em Jerusalém, mas não é para ficar em Jerusalém, né? Acho que o próprio evento do Pentecoste mostra de maneira muito clara, né? Porque apesar de judeus ali, prosélitos, você vai ter muita gente de diversas regiões, né? Então o pessoal que vem para o Pentecoste, recebe o Espírito Santo de Deus, entende a mensagem de Pedro, eles voltam com o evangelho, cada um para a sua região, né? E aí são regiões diversas, né? E provavelmente alguns cristãos de Creta estavam ali também, né?
E talvez já tenham iniciado a pregação ali, né? Sim. Saindo ali a partir do Pentecoste, né? O Justo Gonzalez, ele fala um negócio que eu acho muito interessante numa hermenêutica desse evento de Atos 2, né? Porque eles falam em línguas, saem do cenáculo, vão para a cidade, e aí o texto vai dizer que todos ouvem na sua própria língua. Sim. E não, talvez um outro possível milagre. E todos passaram a entender aramaico. Então, ali, Deus dá uma clara demonstração que o Espírito Santo iria falar em cada língua, né? Para cada língua. E essas pessoas levariam o Evangelho. Eu acho muito interessante essa interpretação do Justo Gonzalez. O Santo contextualizou a mensagem, né? Exatamente. Bom, vamos lá para a lição aqui, senão a gente não entra nas perguntas, os irmãos vão estar perguntando, cadê as perguntas da lição? Esses dois vão falar disso ou não? Vamos lá. Tito 1:1-3. Com base também no item 1, para quem tem a lição física aí na mão, né? Qual era a motivação e as convicções de Paulo para plantar novas igrejas? Plantar igrejas é um elemento opcional do ministério da igreja? Sim, parece que o principal compromisso de Paulo aqui é com a mensagem mesmo, né? Ele, inclusive nas suas defesas, né? Quando ele é preso, ele vai testemunhar do que de fato Cristo fez com ele, e aí ele vai, na verdade ele é preso por dizer que Jesus tinha ressuscitado, né? Na maioria das vezes ali, mas o compromisso dele é com a mensagem do Evangelho, né? E aí ele se coloca como servo, como apóstolo, né? Que é essa ideia de realmente ter esse compromisso com a missão de Deus, né? Ter esse compromisso com o serviço do reino de Deus. Então ele não abre mão da mensagem, né? Então, de fato, quando a gente pensa aqui na motivação e na convicção de Paulo para plantar a igreja, é a partir da mensagem, da revelação, né? Da revelação de Cristo para ele. E ele entende que ele deveria sair fazendo discípulos, né? Seguidores de Jesus por onde estivesse. E uma das estratégias que Deus dá para ele é através da plantação, né? Lógico que com isso ele começa com grupos, né? Grupos bases, né? Grupos pequenos, vai estabelecendo o relacionamento com essas pessoas e aí vai ampliando, né? Então, por onde ele passa, parece que ele vai, de fato, utilizando-se dessa estratégia, né? Plantando igrejas e aí trabalhando a liderança para ir consolidando essas igrejas, que é o que parece que Tito vai fazer aqui a pedido dele depois, né? Para consolidar, para organizar, para fortalecer. Essa segunda pergunta aqui é interessante, né? O ministério da igreja. Qual é o ministério da igreja, né? Talvez a gente pense no ministério local ali, somente nessa parte interna, né? A adoração da igreja, né? O cuidado das crianças, da comunhão. Mas quando a gente começa a olhar que faz parte do ministério cristão, né? Faz parte do ministério eclesiástico, a plantação da igreja, parece que a visão ela amplia mesmo, né? Sim. Eu acho que é um desafio, né? Para nós, mas muito necessário a gente começar a olhar para os ministérios que Deus dá para a igreja, né? Inclusive, um dos dons de liderança da igreja é o do apóstolo, né? Que é justamente essa ideia de expansão, né? Sim. Então, se nós temos um dom desse dado para a liderança da igreja, e a igreja não tem desempenhado esse papel, ou ela não tem o dom, ou ela não está desenvolvendo o dom, né? Ou buscando o dom para essa função, né? Então, eu acho que a gente precisa, de fato, pensar nisso. É opcional? Parece, biblicamente falando, que não é uma opção, né? A gente... Daqui a alguns anos a gente pensa nisso, vamos nos organizar aqui primeiro. Parece que as igrejas que estão sendo plantadas e organizadas, elas já estão sendo plantadas e organizadas com essa visão de plantação, né? Parece que a região de Creta é uma região muito grande de cidades, né? E você vai ver Paulo passando ali e ele não fica focado numa cidade só, né? Ele sai em várias cidades, né? Depois no texto vai mostrar pra gente, né? O compromisso ou a necessidade que Tito tinha de ir estabelecendo líderes em cada cidade, né? Sim. Apóstolo, no grego ali, apóstolo é enviado para a gente, né? Sim. E que é o mício, né? Sim. Do latim, né? A ideia de missão, né? Então, Deus concede na igreja esse dom, né? Sim. O dom do apostolado, né? Que não tem nada a ver com esse apostolado contemporâneo, pós-moderno, de pessoas que arrogam para si serem apóstolos da igreja. Mas há na igreja esse dom e essa necessidade e esse chamado ministerial para a missão, para o envio, para plantar novas comunidades, para a expansão do reino de Deus. Nesse sentido, a igreja ela continua sendo uma igreja apostólica, né? Isso. Sobre o fundamento dos apóstolos, com essa visão mesmo missionária, né? Exatamente. Acho que se a gente fosse traduzir, né?
Porque a ideia apostólica é do grego, né? Isso. Seria uma igreja missionária, né? Exatamente. De fato, ela continua, né? O caráter apostólico da igreja nada mais é do que o caráter missionário dessa igreja, né? Que a gente carrega isso no DNA, né? Sim. Mas é muito interessante essa tua fala, porque ali atrás a gente comentava do abrir igreja, né? Uhum. Então, abrir igreja, as motivações não eram as mais nobres possíveis. Mas eu penso hoje, pensando como um plantador, é interessante olhar para Paulo que a grande motivação é a mensagem. Sim. E não o pragmatismo. Porque eu acho que o problema do plantador hoje porque como o plantador hoje tem estratégia, ele pode se tornar pragmático. No sentido assim, estou fazendo isso e vai crescer assim. Porque tem que crescer. Não que não tenha, não que a Bíblia não mostra que haja uma expansão, se a semente é plantada direitinho, vai produzir fruto. Mas é muito importante perceber que a motivação é a pregação do Evangelho e discipular pessoas. Sim. Porque aí a motivação é a correta, né? Se o coração, na hora que a gente fala de abrir igreja, as motivações não são nobres, o plantador agora pode também se deixar corromper por uma motivação que não é a motivação do crescimento do Evangelho, né? Sim. É simplesmente o número pelo número, né? Sim. É interessante isso, né? Porque acho que é o texto que ele escreve aos Tessalonicenses, que ele vai dar essa ênfase, que o que vai crescendo e frutificando por meio dos irmãos é o próprio Evangelho, né? Isso. Então o Evangelho é vivo, ele é orgânico. Então, como que a igreja vai crescendo e vai tendo essa necessidade de ampliação? É a partir do Evangelho mesmo, né? Então o Evangelho é o poder de Deus, né? E aí, nesse sentido, ele é vivo, né? Ele vai, à medida que ele vai sendo semeado, né? Isso. Ele vai dando frutos, né? Muito bem. Vamos lá, ó. Leia Tito 1:5, pergunta de número 2. E fale sobre a estratégia de Paulo em plantar igrejas em Creta e a importância de conhecer a cultura do local de plantação. Então vamos lá, Mateus, vamos falar sobre estratégia e conhecimento do terreno. Sim. É legal, né? O autor da lição, ele seguiu certinho aqui, né? A aula de plantação. É isso aí. Muito bem, né? Essa ideia de estratégia não é do nada, né? Não é qualquer local, né? Não é, vamos chegar e estou sentindo aqui, vamos abrir uma igreja aqui, né? De fato, Paulo já tinha passado, né? No período ali que ele vai ser preso, né? Que ele fica ali em Cesareia e depois ele vai para Itália, ele passa ali pela região, né? E parece, né? Não sei, o texto não é claro nesse sentido, mas parece que ele olha e fala, olha só, que região boa, né? Que região fértil, né? Tem muitas cidades aqui, né? E talvez ali Paulo era um cara muito visionário, né? Muito estratégico, né? Então, tanto que se a gente for pegar em Atos, né? Isso. A gente vai ver as principais cidades, né? Sendo escolhidas, né? Para eles iniciarem projetos, para começarem estudos e a plantação das igrejas, elas vão nas principais cidades da época, do Império, enfim. Sim. Então a região de Creta, com certeza, é uma região muito estratégica, né? Eu acho que justamente por esse número de cidades mesmo que tem ali. E aí Paulo vai olhar e Paulo demonstra, né, nesse texto aqui, conhecimento, né, cultural dessa região. Então, quando a gente pensa em plantação de igreja, a gente precisa pensar nessa ideia do terreno, do solo, né? Será que a gente conhece o local onde a gente vive, onde a gente mora, ou onde a gente quer plantar uma igreja, né? Então, talvez um dos primeiros aspectos aqui seja esse contato cultural, né? Isso. Fazer uma ponte, conhecer. E obviamente, ele não está falando aqui de você se perder na cultura, mas conhecer realmente para entender, né? Exatamente. Entender a cultura, entender a necessidade das pessoas, né? Quem sabe seja ali o ponto de contato, né? Exatamente. Para iniciar. Quando você fala de Atos, uma leitura um pouco mais atenta. Naqueles capítulos ali da primeira, segunda e terceira viagem missionária, você vai perceber que há uma estratégia básica, mas há variações da estratégia de acordo com a cidade, de acordo com o público, de acordo com o terreno da plantação. Sim. Corinto é um tipo de plantação voltado mais para casa a casa. Você tem ali Éfeso, que é uma plantação que começa com um grupo base, que é uma estratégia comum de Paulo, geralmente procurar um grupo base entre judeus e tementes a Deus, gregos tementes a Deus, né? E só que ela
vai se consolidar de um ponto de vista de uma escola secular, a escola de Tirano. Em Atenas, você percebe nuances da pregação de Paulo, que é diferente da pregação de Tessalônica e de Bereia. Então, assim, ele tem uma estratégia de montar grupos base, pessoas que vão ser o grupo inicial de estabelecimento da comunidade. Ele foca nas grandes cidades, ele pula geralmente as pequenas cidades. Ele é chamado para passar a Macedônia, né? A gente falava disso antes do começo aqui da gravação, né? Que ele vê um homem em sonho, né? E o chama, passa a Macedônia e nos ajuda. Lucas, ali, o escritor, é muito claro, né? Ele entra na Macedônia, não para na primeira cidade, não para na segunda e vai parar em Filipos, que é a cidade mais estratégica, mais destacada daquela região, para ali se difundir. Então, Paulo tem claras estratégias, mas a estratégia vai variando em Filipos mesmo. Ele não encontra um grupo de homens num primeiro momento. Ele encontra um grupo de mulheres, né? A Lídia, né? A Lídia e as outras mulheres que estavam ali estudando a palavra, né? Então, ele vai variando a estratégia de acordo com o solo, ainda que ele tenha uma espinha dorsal básica da estratégia que ele carrega, né? Isso é tão interessante, né? Porque, assim, enquanto ele tem as bases estabelecidas, mas ele é flexível, né? Isso. Você não tem uma proposta de plantação engessada, é como se fosse Porque às vezes quando a gente quer falar de plantação, de expansão de igreja, a gente quer um modelo pronto, né? Como se fosse uma receita, né? E não é, né? Cada realidade tem as suas situações específicas, suas peculiaridades, né? E a gente pode ver isso aqui mesmo, né? Você falando aqui, eu tô lembrando, nossa, Paulo não era um cara assim tão fechado, né? A ponto de não abrir mão das suas visões. E até nessa ideia, né? Das suas convicções, do seu compromisso, ele não tem aquele desejo de estar em evidência, né? Ele vai sempre trabalhando com a liderança, né? Nessa ideia do grupo base, ele treina, né? Esse pessoal vai discutindo com eles, tirando as dúvidas, quebrando ali, quem sabe, algumas questões mais radicais, né? E aí vai avançando e Tito Bom, Tito, para Paulo aqui, talvez, se Paulo pudesse falar de Tito, né? Ele fala algumas coisas aqui, né? Na sua carta. Ele é uma pessoa, de fato, importante, né? Para essa ação aqui. Exatamente. Bom, vamos seguir aqui. Então, a gente falou um pouco da mensagem, que eu considero a semente. Fundamental. É a principal motivação, espalhar a semente. A gente carrega a grande história, né? A verdadeira história do universo. A gente carrega, a gente foi chamado a participar da grande missão de Deus que está restaurando todas as coisas. Isso é um privilégio indiscutível, que a gente não merecia estar participando disso. A palavra de Deus chega a dizer que os anjos gostariam de fazer essa missão e não puderam, né? Foi confiada a homens. Então, isso é muito interessante e importante. Segundo passo, o local da plantação, o terreno, né? A gente viu, você que está acompanhando o estudo, viu como é importante na plantação conhecer o terreno. Você que está aí com a sua igreja já plantada, né? Que já está posicionada, o quanto a gente já falou disso em outros estudos, né? Quando conversamos aqui na Escola Bíblica sobre a vitalidade da igreja, né? O quanto você conhece a sua região, o seu bairro, as pessoas que moram aí, como elas pensam a vida, quais são os pontos de contato para a pregação do Evangelho. Na terceira questão, a gente vai ver a questão da organização, que talvez pareça que é o que está mais evidente em Tito, né? Porque Tito já está em Creta, as comunidades estão estabelecidas, e agora Tito ficou ali para organizar, né? Bom, em relação à organização das igrejas, comente sobre a preocupação em escolher e desenvolver liderança local, estabelecendo presbíteros em cada cidade e como esses líderes deveriam ser. Sim. Não pode ser para liderar qualquer que seja o tamanho, né, de um projeto ou de uma igreja, não dá para colocar uma pessoa imatura, por exemplo, né, um novo convertido, ainda que ele possa compor a equipe, né, fazer parte ali, mas para liderar, Paulo ele vai estabelecer alguns critérios importantes aqui, né, para ser presbítero, para ser o pastor, né, vai ser o bispo ali, né. Parece que Tito ele vai ser um supervisor aqui, né, ele vai supervisionar essa organização, né. Ele vai organizar e depois vai ser o líder desse pessoal, né? Mas ele precisava encontrar algumas características importantes aqui que a gente pode ver presente no próprio Paulo, no próprio Tito, né? Pessoas que não são de
de muita encrenca, né? É interessante aqui, né? O texto diz que ele quer pessoas que sejam irrepreensíveis, aí ele diz assim, ó, não orgulhoso, na minha versão que diz assim, ó, não briguento, não apegado ao vinho, não violento e nem ávido a lucro desonesto. Parece que a ideia aqui não é de divisão mesmo, né? Porque ele não quer uma igreja que se organize com pessoas briguentas para gerar um problema e, então vamos plantar outro aqui, vamos abrir outro aqui. Não, a ideia é fortalecer mesmo, né? Então é um compromisso importante aqui para a liderança, né? E essa proposta aqui de cada cidade, né? Então, assim, o trabalho de Tito também não seria fácil, porque quando a gente estuda a região de Creta, tinha muita cidade, eram muitas cidades naquela região, e aí ele vai em cada uma e identificando ali os potenciais líderes, né? Acho que a partir da própria igreja local mesmo, né? Tentando entender, conhecer o pessoal, mas ele vai apontando, ó, precisa ter esses aspectos aqui, quem sabe fruto do Espírito, né? Sim. Seja determinante aqui, né? Para encontrar as pessoas mansas, né? Pessoas que tenham capacidade de exercer essa liderança. Tito é um líder, né? Um líder nato, né? Que tem condição de caminhar nesse sentido aqui. Na verdade, é interessante, óbvio, aqui a gente já está num ponto que essa igreja local, ela está ainda num processo de plantação, né? Sim. Eu penso que quando a gente está falando dos 2, 3 primeiros anos de uma comunidade, você ainda está com uma planta que precisa de muito cuidado. Uhum. Eu acho que ele já está chegando nesse ponto em que essa liderança mais madura precisa permanecer lá, ainda mais com a ausência de Paulo, né? Sim. E ainda mais com Tito sendo um grande supervisor de diversas cidades, né? Mas aqui aponta um outro aspecto importante da plantação, a gente falava um pouco disso na estratégia de Paulo, né? Que é o grupo base, né? Uhum. Num grupo base, você tem, sim, pessoas maduras, talvez nem todas. Foi o caso, por exemplo, do João Marcos, que é da equipe inicial da primeira viagem missionária, e que Paulo não vai ficar muito satisfeito com o trabalho do João Marcos. Só que o João Marcos vai continuar trabalhando no processo de plantação de igrejas com Barnabé e vai ser reconhecido por Paulo lá na frente, mas essa é uma outra história, né? Mas o importante é perceber assim, seja a equipe de Paulo, que a gente segue em Atos, ou a equipe de Barnabé, que a gente não segue em Atos, né? Depois da divisão dos dois grupos, né? Divisão do ponto de vista de estratégia, né? De maneira de fazer a missão, não divisão do ponto de vista da mensagem, né? Mas eles vão ter estratégias específicas, mas eles trabalham com um grupo de pessoas, né? É importante na plantação identificar pessoas dispostas à missão, que tenham essa inclinação. Vai ser necessário pessoas maduras e também serão necessárias pessoas que ajudem a compor esse grupo base. Hoje, a leitura nossa, e olha, Mateus, eu vou te confessar, né, e diante de todos aqui, mesmo trabalhando nesse processo, o quanto é difícil você visualizar, puxa, se eu for plantar, tal e tal pessoa vão embora. A gente tem um sentimento de pertencimento muito grande, né? Sim. Como se a pessoa fosse dali, né? Mas nessa visão, essas pessoas são enviadas para ser presbítero de outro lugar, para trabalhar em outro lugar, para levar a mensagem para outro lugar. Então, você não perde pessoas na plantação, você envia pessoas para a missão, né? Sim. O texto, versículo 5 aqui, né? Paulo fala da razão de ter deixado Tito ali. Ele diz assim, olha, você foi deixado em Creta para que pudesse pôr em ordem, né, o que ainda faltava. Às vezes a gente tem não sei se é uma ilusão, né, de que para a gente iniciar um projeto de plantação, a gente vai ter pessoas, as melhores pessoas, e elas são perfeitas, né? A gente não vai ter problema, não vai ter dificuldade. O Wilber vai dizer que o termo que Paulo está utilizando aqui é um termo médico, né? Esse termo de pôr em ordem o que faltava, então é um termo médico que ainda tinha algumas questões para serem ajustadas, né? Muito legal isso que você está colocando. E aí eu acho que o grupo base, assim, você tem gente excepcional, né? Mas essas pessoas, enquanto elas têm as suas capacidades em diversas áreas, elas também têm os seus problemas, seus revés, as suas discórdias, né? Seus temperamentos, suas personalidades. E aí Tito precisava liderar esse pessoal, né? Treinar, preparar, capacitar, corrigir, exortar, né? Inclusive mais à frente lá no texto ele vai dizer isso, olha, eles são assim,
mas você precisa repreendê-los, você precisa ajudá-los a mudar de vida, a mudar o foco, quem sabe a visão. Isso. Então, eu acho que na plantação, você pode dizer com maior propriedade, né? Mas muita coisa é desconstruída, né? Muita visão, né, daquilo que a gente sonha, quem sabe, com uma igreja, precisa ser desconstruída primeiro para depois ser construída junto, né? A partir de uma filosofia de ministério local ali, né? Mas a tua fala aponta para um detalhe importante. Esse grupo que, por exemplo, participa comigo da plantação, a gente passou no meio de uma pandemia. Sim. Então você tem várias crises que foram acontecendo, algumas dificuldades que a gente enfrenta, e chega... Eu me sinto nesse momento aqui, dessa necessidade de encontrar esses presbíteros, né, para usar o termo aqui, essas pessoas que vão ajudar a colocar algumas coisas em ordem. Porque está plantado, está lá, está acontecendo, mas agora é preciso ordenar algumas coisas, porque o grupo base, envolvido na missão, algumas coisas vão por deficiência, ou mesmo por não ter percebido, né? Sim. Vão ficando para trás. E agora é a hora, chega um momento, tem momento que não é. Não adianta querer organizar antes da planta sair do solo, né? Eu acho que até o fato de Paulo não poder dar continuidade, né? Muitas pontas acabam se soltando, ficando, né? Soltas, e aí precisa ser, quem sabe Paulo enfrentou uma pandemia ali também, né? Mas aí precisa voltar, né? E pontuando, né? E isso é interessante também do ponto de vista da plantação. É óbvio, a última pergunta a gente vai falar sobre firmeza doutrinária, né? Mas... É óbvio que o fato dele ter que falar sobre isso para Tito e o fato dele escrever, tirando as 3 cartas pastorais, né, 10 cartas para as igrejas apontando, olha, precisa se preocupar com isso, precisa se preocupar com aquilo, é sinal que a plantação, irmão que está ouvindo a gente aí, pastor que está ouvindo a gente aí, é sinal que no processo da plantação há certa dose de imaturidade. Sim. Que esse pessoal vai ganhar maturidade. Vai ser preciso uma carta, vai ser preciso alguns aspectos do ensino bíblico, doutrina, estudo da palavra de Deus, que vai corrigindo e vai apontando o caminho. Não há, na plantação, não pode se haver aquele apego com a perfeição absoluta no seu início, porque precisa plantar. O evangelho precisa florescer no coração daquelas pessoas. E aí a gente entra na 4ª pergunta aqui, que vai falar assim, ó, com base em Tito 9-16, e nos parágrafos finais do item 3, comente: mesmo igrejas recém-plantadas devem ter firme preocupação com a firmeza doutrinária de seus membros. Justifique sua resposta citando o exemplo das igrejas na ilha de Creta. Acho que em qualquer lugar você vai encontrar pessoas que pensam diferente, né? E nesse caso aqui, eles ainda tinham uma influência externa ali, né? Provavelmente mesmo um grupo ali que Paulo vai falar para Timóteo ali, né? Daquele início do gnosticismo, né? Que está começando ali dos ascetas. E esse pessoal está ensinando um negócio diferente. Tem um pessoal ali interessado em dinheiro, né? Então tá falando aqui que o pessoal quer ouvir para tentar pegar algum lucro. E aí a doutrina é muito importante. E aí Paulo parece que ele estabelece como base doutrinária primordial que o próprio evangelho, né? Ele começa a carta, né? Parece que essa carta seria lida também para algumas igrejas, e aí ele faz questão, né? De na sua saudação ele já detalhar qual é o compromisso dele, né? Com o evangelho, a convicção que ele tem. E aqui ele fala para ti ter essa mesma firmeza, né? Ter essa mesma base doutrinária, porque de fato tem muita gente. A própria cidade era famosa, né? Por causa da mentira, né? Ele vai citar um dos profetas ali, né? Deles, um dos poetas antigos lá. Isso. E ele faz um jogo ali de palavras gregas, né, com o próprio nome de Creta, para dizer que Creta era mentirosa, né? Então tinha muita coisa errada lá. Mas o que é interessante é que apesar de ter essa situação na cidade, na região, na cultura, e a igreja está ali, né, sendo influenciada diretamente pela cultura, ele tinha que ter um compromisso firme ali com o evangelho, porque o evangelho pode transformar, pode de fato mudar, né? Então é nessa hora aqui que Paulo vai dizer, olha, eles são assim, os profetas eles tinham razão nesse sentido, pessoal, é complicado mesmo, mas você está aí para isso, né? Para fazê-los sadios na fé. Isso. E como que você faz isso? É através da sã doutrina, né? Isso. Eu acho que a próxima lição vai falar sobre o padrão, né? Sendo padrão, sendo modelo também, mas precisa permanecer firme, precisa ensinar. Então, acho que é um dos princípios ali que, apesar da flexibilidade, tem uma coisa que Paulo e Tito não deveriam, não poderiam e não fizeram, né? Abrir mão era da doutrina cristã, né? E aí eles vão, obviamente, ensinando
corrigindo, enviando cartas, instruindo os líderes para que façam isso. Mas há um processo de compreensão, que esse é um processo da maturidade, né? Eu penso, acho que algumas lições para frente também a gente vai falar sobre essa ideia a graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens, e ela vai ensinando, educando, né, a guardar todas as coisas. É a ideia da pedagogia, né? É de alguém, a graça ela pega a gente pela mão, o evangelho pega a gente pela mão e vai nos ensinando dia após dia, né? De graça em graça, de força em força, de fé em fé, de situação em situação. Então aqui é esse o conselho, né? É isso mesmo, né? E eu acho que essa firmeza, ela não pode ser, a gente não pode abrir mão disso, né? Sim. Porque se a igreja percebe quando a gente está meio titubeando, né? Então você imagina um grupo que é novo, né? Com recém-convertidos. Então ele tem esse aspecto mesmo, né? Então isso é muito importante. E é possível nós vermos isso aqui, né? Você estava falando da graça, né? Eu acho que se a igreja realmente entender a doutrina da graça, o evangelho de Jesus, ele não abre mão de mais nada, né? Paulo diz que o amor, quando escreve aos Coríntios, ele diz que o amor de Cristo constrangia, né? Então o amor de Deus nos constrange quando a gente entende o sacrifício de Jesus, né? Que o Senhor Jesus fez naquela cruz. Não tem como, né? Porque até por causa desse aspecto aqui cultural, né? O que estava sendo ensinado ali contrário aos ensinamentos de Jesus, Paulo vai enfatizar, né? Então a mensagem do evangelho ela precisa ser a base de todas, né? Acho que é o Tim Keller que vai falar que o evangelho ele não pode ser visto apenas como uma sopinha, né? Como se fosse um beabá, né? Mas ele é o A, Z, né? É o alfabeto inteiro, né? É o alfa e o ômega, né? Isso. Mas é interessante porque no próprio exemplo que você deu, e que é o exemplo bíblico de como é a situação em Creta, há um aspecto dessa firmeza doutrinária, do ensino da palavra, há um aspecto contextual também, né? Do ponto de vista da plantação, então isso é fundamental, porque essas pessoas, diferente de uma igreja de 60, 80 anos, são pessoas que têm ainda muita influência direta, né? à cultura. Eles são muito influenciados pela cultura, eles estão vindo de uma cultura, uma maneira de ser, de falar, de agir, de entender a vida. Então, assim, as situações precisam ser apontadas. As situações no processo da plantação, uma situação que aconteceu na sociedade, do ponto de vista político, financeiro, econômico, cultural, da mídia, das redes sociais, tudo isso precisa ser apontado para mostrar o erro que tem ali, mostrar o ídolo que está por trás daquela ação, para que as pessoas comecem a entender o que é servir a Cristo e de onde eles estão saindo para aquilo que eles estão se direcionando, né? Essa jornada com Jesus aponta essa firmeza doutrinária, para mim, trabalha nas duas pontas, nesse ensino consistente da palavra de Deus e também um ensino que está atento ao que está acontecendo na cultura para poder condenar o ídolo, para poder apresentar, olha, essa situação aqui, biblicamente a resposta caminha por essa direção. Esse cuidado, essa firmeza precisa estar muito presente no plantador, na comunidade plantadora. Sim. Bom, vamos lá. Nós estamos chegando ao final desse estudo aqui. No Assumindo Compromissos para hoje, pastor, nós temos aqui dois apontamentos. Uma igreja, no modo missão, deve se envolver em plantar novas igrejas, e uma igreja, no modo missão, deve se organizar para plantar novas igrejas. Pastor, eu gostaria que você deixasse uma palavra para a gente aqui, que nos ajudasse a entender. Eu sei que essas duas linguagens são novas para a igreja local. Verdade. Se envolver na plantação e se organizar para plantar. Ajuda a gente a pensar esses dois temas aqui para a gente encerrar nosso estudo. Sim, você disse, né, no início, que os pastores eles estão refletindo mais, né, estudando mais sobre o assunto. A própria liderança da igreja, né, a nível geral e regional, tem provocado, né, as lideranças locais para pensar mesmo nesse aspecto, né? Então, talvez para os pastores já não seja mais tão novo, né? Mas ainda para a igreja, eu acho que é aquela impressão lá do início, né? Talvez seja a primeira vez mesmo, né, que uma igreja recebe um estudo para falar de plantação de igreja. Talvez ela nunca tenha se imaginado, né, envolvida nesse projeto, né? Mas eu acho que é um desafio, né, mesmo que a gente tem dado por Deus nas nossas mãos, de começar a pensar a igreja local
a partir das Escrituras também no quesito de plantação. Né? Não apenas nos ministérios internos, não apenas nas ações comunitárias e sociais, mas também para que esse dom, né, do apostolado, né, essa vocação missionária da igreja, ela também seja visível no mundo através da plantação. E eu creio, Pastor Júnior, que a Igreja da Promessa vai avançar através da plantação, sim. Eu acho que aqui na Paulista nós já temos algumas igrejas pensando isso, né? Como elas podem se envolver, como elas podem, quem sabe, enviar, né, alguns líderes para a plantação, né? Nos projetos de plantação de igreja, projetos de plantações de igreja, nós temos um grupo base que é formado a partir de outras igrejas, quem sabe que estão ao entorno ali da localidade que vai ser plantada. Então, uma visão missionária e um engajamento, um envolvimento na plantação requer também o envio, né? Uma igreja missionária envia missionários para essa missão, né? Então, isso é muito importante. De repente, você nunca vai ser um plantador, mas você pode ser aquele que apoia uma liderança, quem sabe. E é interessante, né? Quando você vai estudar a história da plantação na igreja, você pega os principais líderes da igreja saindo de uma comunidade para ir para outro local, né? Como é o caso de Paulo, Barnabé ali, né, em Antioquia. Então, a gente precisa desenvolver aquela mentalidade de assim, olha, eu não vou perder. Ainda que você não vai ter mais, quem sabe, algumas pessoas importantes ali na liderança, né, na música, na pregação, mas você não está perdendo, você está investindo no reino de Deus, né? O reino de Deus está ganhando. Então, pensar a plantação é pensar fora da caixa, é pensar de maneira não egoísta, né? Pensar o reino de Deus é pensar que a obra é maior do que a nossa caixa local aqui, que a gente ama muito e a gente precisa cuidar dela mesmo. Sim. Mas ser missionário é também desenvolver líderes excelentes para o reino de Deus, né? Sim. Quem sabe tentar identificar potenciais seminaristas para plantar em igrejas, né? E desenvolver isso através da sua filosofia ministerial local. Esse é um desafio. Como pastor, tenho buscado isso, né, com a nossa comunidade local. Não é fácil, não é simples, né, a igreja toda entender isso, mas eu acredito que a gente está caminhando, né, está começando a dar passos, e eu acredito que os próximos passos das igrejas locais, da Igreja da Promessa como um todo, nas regiões do Brasil, elas vão caminhar nesse norte, né, nessa direção. Deus tem falado, né, com a gente, Deus tem falado através da liderança. E a igreja da Promessa é uma igreja sensível à voz de Deus, né? Uhum. Então ela vai entender, sim, e vai, pela graça de Deus, se envolver e ajudar na organização de novas igrejas aí, quem sabe, próximos anos, né? A gente tem um desafio grande aí, né, bem grande. Para o centenário da igreja, né? E Deus vai dar graça, assim, né? E a gente vai conseguir chegar lá. Se você não sabe, a gente tem um alvo de plantar 70 igrejas no Brasil nos próximos anos. É um alvo difícil, mas alcançável. Alcançável. Essa mentalidade é importante continuar sendo difundida, divulgada, e talvez hoje para você talvez seja a primeira vez que há um despertamento para o tema, para pensar o envolvimento, para pensar a organização. E talvez, pastor, algumas pessoas hoje possam estar sendo despertadas para realmente dar os primeiros passos. Então, Mateus, eu te pediria para que você orasse nesse sentido. Quem sabe Deus desperta igrejas locais, igrejas que estão consolidadas, né? Que podem e têm condição, ou talvez um grupo de igrejas, né? Como você falou aqui, que é uma estratégia muito própria aqui, nossa, né? Falo nossa porque eu também estou aqui, o Movimento Radiação nasce dentro da Paulista, né? Como um projeto desse envolvimento de algumas igrejas, que não é fácil, porque a mentalidade, então, se hoje não tem, que dirá há 4 anos atrás, né? A mentalidade era menor ainda nesse sentido, era muito embrionário, mas que Deus desperte mais pessoas, mais pastores, seminaristas, gente com visão de plantação e igrejas locais dispostas a serem essas comunidades no modo missão, comunidades que plantam novas igrejas. Amém. Vamos orar? Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós cremos que Tu és o Senhor da plantação de novas igrejas. A estratégia, nós acreditamos que ela nasce do coração, do propósito de Deus, e o Senhor usou grandes homens ao longo da história e continua usando no nosso tempo, e a gente pede, Senhor, que esses projetos possam despertar o interesse e o engajamento, Senhor, de novas igrejas, de novos membros, de novos líderes. Senhor, que as igrejas locais, os irmãos, as lideranças que estão participando com a gente desse estudo,
sejam tocados por Ti para se envolverem. Desperta, Senhor, nas igrejas locais, potenciais seminaristas, desperta líderes que tenham disposição e interesse para sair em missão, para plantar novas igrejas, e trabalha, Senhor, a mentalidade da liderança local para, de fato, se engajarem e ajudarem na organização do plantio de novas igrejas, Senhor. Mas nós cremos que o Senhor pode fazer, através da Igreja da Promessa, Senhor, também muitas outras cidades serem alcançadas por meio da plantação, assim como o Senhor fez com a igreja primitiva, assim como o Senhor fez ao longo da história e continua fazendo, Senhor, faz conosco também. O Espírito Santo de Deus sopra sobre a liderança da igreja para que, de fato, sejamos uma igreja missionária, engajada na missão, na plantação do reino de Deus, Senhor, de novas igrejas, de novas comunidades, e que essas comunidades nasçam com esse DNA também, Senhor, de plantarem novas igrejas. É no Teu nome, para a glória de Jesus, que nós oramos, Senhor. Nos ajude a fazermos uma avaliação do nosso ministério cristão, se de fato temos entendido, como temos entendido, e que possamos compreender conforme a Sua direção, a Sua iluminação. Traga luz, Senhor, sobre os nossos corações, em nome de Jesus. E amém. E amém. Obrigado, Mateus, por sua participação. Obrigado você que nos acompanha aqui na Escola Bíblica Especial. É sempre muito bom contar com você. Pedimos que continue divulgando o nosso link, compartilhando esse conteúdo com mais pessoas, para que mais pessoas se engajem no modo missão. E nós, como promessistas, cada vez mais participemos da expansão do Reino de Deus, participemos ativamente da missão que Deus tem nos dado por meio da plantação de novas igrejas. Semana que vem a gente continua o estudo da série Modo Missão e a gente espera você. Até lá, Deus te abençoe.